Fala, fera! Ou fala, hein, feras! Tô chegando já, ó, bem cedinho, ligado e conectado com o Verdão aqui no Fala Fera, galera. Nessa terça-feira, abençoada terça-feira pra você e pra família, viu, pessoal? Bora trabalhar, colocar a mão na massa. E aí, antes das informações iniciais do Goiás, na terça-feira, sem moleza pra mim e a minha sobrinha Ágata, que é editora do canal, a passagem bíblica desse vídeo, Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Palavras do Senhor, graças a Deus, Jeremias 33:3. Pessoal, então amanhã de hoje vai começar, tá? A preparação do Goiás, o start do Goiás, do Mancini com seus jogadores visando esse jogo de sábado, estádio Ali Pinheiro lotado, Caldeirão Verde, o Goiás encara o Cuiabá, jogão da Série B às 4 horas da tarde. Beleza? O Wellington Matheus recebeu o terceiro cartão amarelo, não vai jogar nesse sábado. Estou aguardando aqui atualizações do departamento médico. Acredito que hoje, durante o dia, terei condições de trazer informações envolvendo o DM, né? Lá estão o Lucas Ribeiro, né? O Rafael Gava, né? O Rodrigo Andrade, né? O Arthur Caíque, né? Vamos aguardar atualizações do DM do Goiás e acredito que ainda hoje no Fala Fera irei trazer para vocês, tá? Pessoal, deixa eu trazer aqui uma situação aqui, ó. Tema reforço e saída de jogadores, mas antes eu peço sua inscrição no canal, tá? Faça inscrição, ative o sininho para ser informado de vídeo novo no Fala Fera e dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo e manda bala no seu comentário, tá? Então eu queria a sua inscrição aqui no canal e eu vou abordar esse tema aí de reforço e saída de jogadores porque vou trazer uma resposta do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Uma não, duas respostas do Lucas Andrino sobre a situação de reforço e saída de jogadores, porque uma coisa é o André ter a opinião dele, uma coisa é o André fazer a leitura da situação, outra coisa é eu trazer, né, o diretor de futebol do Goiás sobre esse tema de fato. Então, primeiro na resposta do Caio Munife, da Rádio Bandeirantes, da PUC, o tema reforço e na sequência eu abordei com ele a questão saída de jogadores. Lucas Andrino, Fala Fera, depois eu voltarei com outras do Goiás. O Goiás, desde a abertura de todas as janelas, tem sido muito atento com as boas oportunidades que o mercado nos apresenta, né? Nós temos uma equipe hoje, um elenco, porque eu friso isso desde todas as minhas coletivas, um elenco muito forte, um elenco muito unido, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de inserir alguém dentro do processo. A chegada do Moraes e do Rato são dois atletas já experientes, já experimentados em Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, dois atletas com perfil de grupo, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Então, assim, se porventura existir mais algum movimento específico, como a gente vem fazendo, sendo muito cauteloso, o torcedor pode ter certeza de que o Goiás está muito atento. Mas eu volto a dizer, tanto eu quanto o professor Mancini, a gente está muito contente com o que a gente vem vendo, né, ao longo do nosso dia a dia, né? O que a gente constrói no jogo é reflexo do dia a dia de trabalho e o nosso ambiente tem sido maravilhoso. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM. Lucas, existem jogadores que serão procurados por vocês, no caso a diretoria, para deixar o clube nessa janela do meio do ano? Olha, do nosso grupo não tem isso, né? Hoje o nosso grupo é um grupo enxuto, é um grupo que nós não temos um plantel inchado, nós temos, para todos terem noção, todos os treinos, praticamente a gente tem inserido vários jogadores da base, né, professor? A gente tem subido bastante para ter treinabilidade também, até porque G1 muitas vezes está fazendo recover, né? Se recuperando dos jogos, a gente tem uma maratona longa de jogos. Então, assim, o Goiás procurar hoje um atleta do nosso elenco para sair, eu não consigo ver isso. Pode acontecer, talvez, de um atleta ter a expectativa de ser titular e não está sendo, ou porventura era titular e deixou de ser, e aí na janela o atleta às vezes, né, tiver uma outra oportunidade que seja importante para ele, e desde que seja importante para o Goiás também, que é onde
eu figuro como o diretor de futebol e tenho que defender a instituição onde trabalho. A gente vai chegar numa conversa. Eu acho que o nosso elenco, é difícil hoje alguém pedir para sair. E o Goiás está muito contente com o elenco que. Muito bem, aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, aqui no Fala Fera, galera. Isso mesmo, é o canal da família Esmeraldina no YouTube. Então, pessoal, bora trabalhar aqui, ou trabalhar mais. Sábado, 4 horas, Goiás e Cuiabá, beleza? Jogo no estádio Ali Pinheiro, vai estar lotado, vai ser um caldeirão verde, sábado, horário maravilhoso, 4 da tarde, dá tempo de ir pro jogo, né? Sai do jogo, sai com a família mais tarde, jantar, tomar uma cervejinha do local, né? Enfim, para quem é solteiro ir pra noite, caçar, né? E por aí vai. E aí, pessoal, após o jogo contra o Cuiabá, o Goiás, na semana que vem, hein, tem esse jogo que chama atenção lá em São Paulo, quarta-feira, contra o Novo Horizontino, hein? Quarta-feira, lá em São Paulo, contra o Novo Horizontino. E aí, após o jogo contra o Novo Horizontino, na outra semana, terça-feira, dia 29, o Goiás joga na Serrinha contra o Remo. E aí ele encerra a sua participação no primeiro turno da Série B do Brasileiro, tá? O Goiás vai abrir, né, o segundo turno, dia 2 de agosto, lá em Manaus, contra o Amazonas. E naquela projeção minha, a cada 6 rodadas, né? A cada 6 rodadas, ter no mínimo 11 pontos. Nós já estamos aqui vivenciando o terceiro grupo de mais 6 rodadas. O Goiás já conseguiu aqui 2 vitórias, um empate e uma derrota. Então, para atingir para atingir os 11 pontos, são necessários 3 vitórias, ok? E 2 empates. 3 vitórias e um empate. O Goiás já tem 2 vitórias e um empate. Então, restam para o Goiás mais 2 jogos, tá? Mais 2 jogos nessa segunda rodada de 6 jogos. Esse jogo contra o Cuiabá e depois contra o Novo Horizontino. Então, o Goiás tem que vencer um desses jogos e empatar o outro. Para, na terceira rodada, 6 jogos, o Goiás atingir a minha meta de 11 pontos. A minha meta de 11 pontos que eu estipulei antes da bola rolar, porque o Goiás fazendo isso, o Goiás, 11 pontos a cada 6 jogos, ele vai chegar na 37ª rodada com 66 pontos e já o acesso garantido à Série A. Beleza? Não vai depender da penúltima e nem da última rodada, né? Para subir, né? Então, estamos na torcida aqui, para empate ou uma vitória nesses 2 jogos contra o Cuiabá e contra o Novo Horizontino. Vedacil de Goiás para o Brasil, a Vedacil Orgulho Goiana e a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km, Dali Center Pisos, a sessão de abraços e saudações esmeraldinas aqui no Fala Fera, né? Abração aqui, ó, ao Flávio Targino, ao Alessandro Justino, ao José Costa Magalhães, ao Adolfo Ferreira, ao Ademir Martins, ao Joãozinho, ao Márcio Borras, a Luiz Helena, ao Eustáquio Gonçalves, Marcelo de Lima, ao Bruno Rodrigues, ao Cabo Norton, ao Viquima Araújo, ao Wellington lá em Gurupi, né? Ao Edson Barbosa, José Cláudio Melo, Tássio Alves, Pedro Pereira, Hélio Geraldo, Humberto Pereira, José Sobril Mendes e o Leônidas Dias, além do Gilberto Barros. É uma legião de esmeraldinos aqui no Fala Fera. Pessoal, abençoada terça-feira para você e para a família. Papai do céu permitindo, eu voltarei hoje com um vídeo tradicional da hora do almoço aqui no Fala Fera. Tá certo?